Boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de Sociologia Organizacional. Então, eu imagino que vocês estão fazendo as atividades. Essa aula de hoje, ela já está na rota, tá, gente? É importante que vocês já estejam preparados para ela está na rota. E essa aula, ela tem como atividade um fórum. Tá? Eu já estou dizendo para vocês que a atividade é um fórum, vale 1 ponto. Então, é muito importante que vocês estejam todos e todas muito atentos e atentas por conta dessas questões, tá, gente? Porque fazendo as atividades, vocês já chegam na hora da avaliação precisando somente de notas poucas notas, né? Professora Glauciane, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Eu fui receber a veterinária aqui em casa e aí acabou atrasando. Desculpe. Boa noite, alunos. Tranquilo. Então, professora Glauciane, eu deixei a senhora como coorganizadora da reunião e a senhora tem como adicionar as pessoas para entrarem, tá? Na reunião. Tá bom. Pessoal, vamos nessa. Vamos lá. Antes de eu começar já o tema da aula de hoje, alguém está tendo alguma dúvida nos textos? Estão complicados? Lembrando que eu estou usando capítulos de um livro de sociologia organizacional, tá? Então, eu estou seguindo os capítulos, aí o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, é nessa sistemática. E a prova vai se basear em cima dessas questões. Mas quando chegar lá na frente, eu vou explicar direitinho como é que vai ser a prova. Dito isso, alguma manifestação? Maiara, Lucinalva, Dina, Andresa, Ana Patrícia, José, Clarinda, alguém tem alguma manifestação, alguma dúvida? Anderson, Amanda, Cecília, Clautides, Dina, Fabiane, Fernanda, tudo tranquilo? Hélio, José, já falei, Júlia, Larissa, Lívia, Luana, Lucinalva, Marcione, Marcos, Marta, Maiara. As atividades eu tenho dificuldade. Qual que é a dificuldade, Simone? Me ajuda aí para eu tentar esclarecer. Moisés, Olivanildo, Poliane, Renata, Roberta, Rogério, Simone, Thalita, Valéria, Vanderleia e Éder. Alguma dificuldade, pessoal? A Simone disse que tem umas dificuldades nas atividades. O que é? Qual que é a dificuldade? Qual que é a atividade, Simone? Pois não, Renata, pode falar. Professor, boa noite, colegas. Boa noite. Eu perdi o prazo da atividade, da última, que encerrou hoje. Quando o prazo expira, não tem como fazer novamente, mesmo valendo menos? Renata, excelente pergunta, eu te agradeço já, tá, Renata? Muito obrigado. Eu conversei com a coordenação, gente, teve um pessoal que perdeu as atividades e tinham outras. Eu vou fazer o seguinte, da atividade 1 até essa atividade agora, eu vou abrir todas, até semana que vem, tá? Então, vou abrir mais uma semana, até semana que vem, tá? E aí, vocês que perderam, eu não garanto hoje, tá, gente? Hoje, a hora que fechar, não, mas amanhã cedo eu reabro e abro com prazo de mais uma semana, para todos que perderam, beleza? O Educa está com problema mesmo. Mas vamos lá. Pronto, feito essas considerações, Renata, esclarecida a sua dúvida, vamos para a apresentação da nossa aula de hoje. E aí, dúvida, gente, eu não os verei mais, tá? Eu fico na tela, então eu não consigo vê-los. Então eu peço que vocês me ajudem, tá, gente? Qualquer coisa... Mas eu consigo ver, professor, que daí eu fico organizando em relação a isso. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo os slides aí, gente? Já estão vendo os slides? Eu não estou vendo mais vocês. Estão vendo os slides? Tá ok, professor. Aparecendo certinho. Perfeito. Então, vamos lá. Ele está abrindo aqui o slide num tamanho maior. Deixa ele abrir, ele está rodando aqui. Lembrando, gente, que a gente está... Pronto, abriu o slide, ele está aqui. É o primeiro slide, aí a capa. A aula de hoje é a aula 4, tá? O tema da aula é interação social, o indivíduo e a sociedade, tá? Pelo professor Sérgio Roberto, esse senhor que está aí, tá? E aí a gente tem que entender. Então vamos começar o seguinte, qual que é o objetivo dessa aula de hoje?
Bom, a gente vai discutir os conceitos das ciências sociais referente às construções das relações sociais e do indivíduo na sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente vai tentar buscar entender esses processos de interação do ambiente que vive suas implicações. Já de saída, eu quero dizer a vocês, segundo a sociologia, segundo as ciências sociais, que aí eu falei para vocês ciências sociais, quando a gente fala, a gente está falando de sociologia, antropologia e ciência política. Quando se fala ciências sociais, é o triângulo, eu falei isso para vocês nas primeiras aulas. Segundo os estudos das ciências sociais, o indivíduo, ele tem uma influência no meio, do meio em que ele vive, do meio em que ele é socializado, ele tem uma influência. Porém, não, a sociologia, ela já chegou a essa conclusão, o meio ambiente, ele não determina totalmente quem a pessoa é, tá? Por que eu já estou dizendo isso? Não é porque a pessoa vive em uma área de controle de tráfego, de drogas, ou numa área inóspita que ela vai se tornar uma pessoa criminosa. Não. Mas não é possível também negar que existe uma influência naquele meio. A pessoa está mais suscetível, em determinadas circunstâncias, a ser cooptada pelo meio. Ela não necessariamente, repito, ela não necessariamente é produto do meio. Tá? Porque senão a gente fica rotulando o indivíduo. Fulano é produto do meio, olha onde ele mora. Onde a pessoa... Não é assim. Tem uma influência? Claro que tem, porque nós somos sujeitos sociais, mas ela não é determinante da personalidade ou do caráter do indivíduo. Dito isso, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as ciências sociais vai entender que há uma relação entre as pessoas, e as pessoas, a partir do momento que elas começam a viver em coletivo, elas interagem, elas têm trocas, tá? Então, quando começou a se organizar os coletivos, as pessoas, elas passaram também a viver trocas de ideias, pensamentos, costumes, tá? E tudo isso está vinculado a um processo de socialização, tá? E nesse processo, nós vamos dizer que os indivíduos, eles têm influências dessas questões. Para começar a esse processo de dissertar sobre a interação social e indivíduo, nós vamos pegar uma frase aqui do Roosevelt que diz o seguinte: o mais importante e simples ingrediente na fórmula do sucesso é saber como se dar bem com as pessoas. Por que ele falou isso? Gente, ser humano, ele tem inúmeras interpretações de determinadas coisas, inúmeros posicionamentos. Então, imaginem, por exemplo, numa família, as pessoas, para conviver harmoniosamente bem, elas têm que, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Então, quando ele falou dessa frase, obviamente, ela é um pouco mais satírica, ele está dizendo o seguinte: olha, é tanto ser humano, é tantas realidades, que se dar bem com a pessoa já é meio caminho para você ter sucesso. Porque isso é difícil, e isso está relacionado. E aí a gente começa a fazer uma interface com o curso de vocês. Eu quero sempre lembrar para vocês que nós estamos falando de um curso de administração pública. Nós estamos falando de um curso que vai lidar com órgãos públicos, agências públicas, e, obviamente, vocês vão lidar com o que é público. Tá? Então, nesse cenário, é que a gente entende que essas questões estão envoltas. Vocês vão lidar com muita gente, vocês vão lidar com pessoas das mais variadas formas e das mais variadas segmentos sociais. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. E, principalmente, quando nós falamos em prestação de serviços. Prestação de serviços. Lembre-se que vocês não estão fazendo, e é importante eu fazer esse divisor de água, vocês não estão fazendo um curso de administração. Professor, por que o senhor está falando isso?
Porque num curso de administração, eu estaria falando clientes. E num curso de administração pública, eu falo em usuários do serviço público. Tá? Então, essa distinção. E vocês, como futuros administradores, que estarão em órgãos, em agências, em instituições públicas, vocês lidarão com usuários do serviço público. Vamos avançar. Então, vamos lá. Young diz o seguinte: individualização como um caminho de singularidade. Bom, uma coisa é o indivíduo, a partícula, vamos chamar de átomo. O átomo da sociedade, indivíduo, ele é um aspecto, ou aquilo que o professor gosta de usar, uma palavra difícil chamada idiosincrasia. O professor gosta muito de usar essa palavra. O que é a idiosincrasia? Idiosincrasia é a forma que cada indivíduo, cada sujeito, cada pessoa enxerga o mundo em que ela vive, a forma que ele enxerga o mundo. Anota essa palavra, que não há prova de concurso, no ENAD, alguma coisa, cai uma palavra dessa, você fala assim, eu já ouvi falar. Então, idiosincrasia é a forma como enxerga o mundo. Então, é um caminho de singularidade, tá? Obviamente, o indivíduo é formado por aspectos sociológicos, mas por aspectos psicológicos. O nosso campo de análise não é a psicologia, mas nós passamos por ela. Lane dizia que o indivíduo está em constante interação, né? Então, o que acontece? Por quê? Quando nós vamos estudar um pouco de psicologia, não é minha área, tá, gente? Eu quero deixar muito claro, mas eu fiz a disciplina de sociologia na faculdade, eu fiz psicologia na especialização. A gente vai estudar e ler um pouco sobre as fases, a fase de criança, a fase da adolescência, a fase adulta e a velhice. Enquanto estamos nos construindo enquanto indivíduos, nós temos influências nesses aspectos e a nossa cognição psicológica vai também sofrer reflexos. Então, nós estamos em constante. Inclusive, vai haver alguns teóricos, como Pavlov, ele vai fazer alguns testes, o próprio behaviorismo, que é um campo da psicologia que fala sobre a teoria comportamental, tá? Ele vai falar, olha, os indivíduos têm determinados comportamentos sendo resultados de estímulos, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso. Respira, professor. Começa tudo de novo, porque é muita coisa que você falou. O professor, até agora, ele falou o quê? Ele falou que a aula é sobre interação e indivíduo e sociedade. O professor falou que os indivíduos, a partir do momento que se organizaram coletivamente, passaram a interagir. E o professor falou que esses indivíduos, nas suas características singulares, são um átomo. E ele falou que esses mesmos indivíduos sofrem reflexos também em sua cognição ou no seu aspecto psicológico. Ponto. Outro teórico chamado Vygotsky, quem adora Vygotsky, é o pessoal da pedagogia, tá? Que ele trabalha também com essas questões do comportamento, tanto quanto o behaviorismo, ele trabalha com um aspecto cognitivo do comportamento moldado a partir de fatores biológicos e sociológicos. Ou seja, se ele morar numa região que necessita que ele tenha determinados comportamentos, uma região muito fria, uma região muito quente, isso vai influir diretamente na capacidade cognitiva dele. Então, Vygotsky trabalha muito com fatores biológicos e sociais. Já Berger trabalha com o indivíduo a partir de um mapa social. O que é isso? Ele desenha que esses indivíduos estariam estratificados. O que é estratificado? Eles estariam em estratos da sociedade. Então, essa localização vai desenhar essas características desses sujeitos. Vamos pegar um exemplo, só para a gente tentar entender essa localização do indivíduo pelo mapa social. Seria mais ou menos, pessoal, o sistema de castas da Índia, onde existem várias
camadas e que elas não podem haver uma mobilidade. Hoje em dia, isso mudou consideravelmente. Até bem pouco tempo não era assim, né? Por exemplo, os Dalits, que é a camada considerada os intocáveis, não podia se misturar com ninguém na sociedade. Hoje já mudou um pouquinho, tá? Dada a mudança dos indivíduos para outras sociedades. Ponto. Dito isso, vamos entender o seguinte, olha só. O conhecimento, ele é construído na interação sujeito e objeto. Lembre-se que nós estamos falando de interação, indivíduo e sociedade. Veja, quando nós estamos falando de uma pessoa que reside, um exemplo, tá, gente? Uma pessoa que reside em uma aldeia, tá, indígena, por exemplo, uma aldeia Craô. Eles têm os costumes, têm suas culturas e têm suas interpretações. Por exemplo, o rio, que para nós, da sociedade urbana, tem um significado, para aquele indígena da aldeia Craô, o significado vai além de água, ela tem um significado cosmológico de fertilidade, tem um significado cosmológico de uma entidade. Então, tem todos, inclusive um aspecto lendário da boiuna, da cobra gigante. Então, esse conhecimento, ele vai depender de em que momento histórico, político, social, econômico, em que o sujeito está, e, ao mesmo tempo, o objeto a qual ele está vinculado. Quando se diz objeto, pode ser essa situação, tá? Já no que se tange ao Vygotsky, trazendo de novo a questão do Vygotsky, ele fala o seguinte, que ele trabalha muito com a teoria do desenvolvimento, tá? Do desenvolvimento, e aí, obviamente, nós estamos falando de desenvolvimento cognitivo, tá? Que é produto de uma relação, de novo, que eu já tinha falado no slide anterior, biológica, de acordo com as fases. Vygotsky trabalha com fases. Professor, eu estou na aula de pedagogia, eu estou na aula de administração pública. Gente, é porque é importante que vocês entendam que esses processos de conhecimento teórico vão ajudá-los em uma prova, de repente, de um concurso do próprio ENAD. Porque, à medida que vocês compreendem isso daí, se você for trabalhar, por exemplo, assessorando um programa que trabalha com um aspecto de questão alimentar, você vai ter que entender todos esses processos de interação das crianças, da fase alimentar e tudo, tá? De forma muito objetiva, nós podemos dizer que a interação é a base da vida social. O sujeito, a pessoa, o ser humano, não nasceu para viver sozinho. Ele nasceu para viver em comunidade. Ah, professor, mas e aqueles caras que vivem sozinhos no meio do mato? Aqueles sujeitos, aquelas pessoas são exceção. A regra é viver coletivamente, tá? E como ocorreria? Então, vamos, tá, professor, você falou, e até agora ainda não captei essa ideia de interação, tá? Quais seriam alguns movimentos interacionistas aos quais o ser humano estaria sujeito? Um exemplo, a religião. À medida que você tem a sua religião ou seus pais, você vai sofrer influências daquela religião, seja ela qual for. Seja uma religião cristã, seja uma religião umbandista, do candomblé, shintoísta, budista, espírita, seja ela qual for a religião. Tá? Então, você vai ter uma interação, porque você vai ter um dia que você vai se organizar para o seu culto naquela religião, você vai interagir com outras pessoas que têm o mesmo costume daquela religião. E essa religião, eu quero deixar muito claro, pessoal, presta atenção aqui, ó, quem está aí dormindo, acorda, ó. Bora aí, pessoal. Essa religião, ela tem reflexos na sociedade e na administração pública. Ah, duvido, professor.
Por exemplo, as pessoas que professam e são adventistas do sétimo dia. Essas pessoas, pela própria legislação da administração pública, têm o direito de resguardar o seu credo. Então, o que acontece? Naquele dia que ela tira para fazer a sua reflexão religiosa, ela não vai trabalhar. Ou ela não vai fazer um vestibular, ou ela não vai fazer uma prova. Então, o que acontece? É a religião sendo impactada, ou melhor dizendo, é a religião impactando a administração. Veja que a administração ela tem que reorganizar. Outra forma de interação social são os esportes. O professor começou dizendo, hoje no início da aula, ele falou assim, hoje é quarta-feira, hoje tem novela, hoje tem futebol. O futebol é uma interação social. Os grupos sociais vão para os ginásios, vão lá torcer pelos seus times, né? E aí eles vão ter impactos, inclusive, de paixão. Um vai chorar porque o time perdeu, o outro vai ficar muito feliz, o outro vai dizer, ai, então assim, vai ter um pênalti, fica aquela coisa, o pessoal fica com a mão fria, fica todo mundo preocupado. Por quê? Porque é um reflexo de uma interação coletiva dentro de um espaço esportivo. Quando tem as Olimpíadas, a mesma coisa, tá? Outro espaço, né, que tem preponderância de influência na interação social, a família. Dependendo da família onde você está sendo socializado, ela vai imprimir em você valores, ideias, costumes, tá? Então, tudo isso está intrínseco à interação social. E várias famílias podem se aproximar ou não. Outro aspecto de interação social, a política. A política, ela não é só um movimento de poder, ela é um movimento também de tomada de decisão. Nós vemos hoje que, por exemplo, existem pessoas que são de um espectro político e tem pessoas de outro espectro político. E elas, assim tanto quanto o esporte, muitas vezes elas vão se apaixonar pela política e vão tomar aqueles seus líderes ou referências como sendo, às vezes, salvadores da pátria. Tá? Então, na verdade, a política é um processo de interação. Né? A cultura, isso que nós estamos falando, por exemplo, o português, né? O português é uma forma cultural, né? de conseguir aglutinar, interagir. Eu estou falando, vocês estão entendendo. Se eu estivesse falando em alemão, talvez eu não estava interagindo com vocês, mas estou falando em português. Por quê? Porque nós pertencemos ao mesmo grupo linguístico. Ao mesmo tempo, a própria economia, a nossa economia, o nosso sistema monetário, tá, gente? Então, ele é uma forma de interação, a forma que eu compro. Hoje, por exemplo, qual é a forma que a gente utiliza para compras, pagamentos, né, débitos? Nós estamos entrando numa era que é o Pix. Não se usa mais a questão do recurso financeiro em cédula, moedas, quase ninguém mais tem isso, né? Então, até porque imprimir dinheiro, ele tem despesas para fazer isso, né? Você precisa gastar para imprimir dinheiro. E hoje o Pix não, ele é totalmente digital. Qual é o risco do Pix? Se der um problema tecnológico, se tiver um problema, vamos, sei lá, pensar um IA que bloqueia o crédito de todo mundo, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo na era da pedra. E, por último, um outro tipo de interação é a própria educação, né, gente? O sistema educacional. Vocês têm que entrar primeiro no jardim de infância, depois vocês vão para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, vocês agora estão no ensino superior, subsequentemente vocês vão fazer um mestrado e um doutorado. Então, é uma forma que também vai imprimir em vocês algumas perspectivas, algumas inquietações, algumas formas de interrogações. Então, todos esses elementos que eu trouxe, eles são elementos que imprimem um aspecto de interacionismo social entre os grupos. E aí, gente, eles podem ser processos que agem de algumas formas, entre as quais, isso que eu estou falando, pessoal, está no livro de vocês, tá? Está lá na apostila.
entre as quais a gente pode falar num processo social chamado cooperação, na qual há uma divisão social do trabalho. Turma, acorda, quem está aí deitado dormindo, acorda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Presta atenção na aula de sociologia. Vamos lá para a aula de sociologia. Divisão social do trabalho. Vou falar bem devagar. Turma, que eu adoro. Vamos lá, divisão social do trabalho. Quem fala em divisão social do trabalho? Quem fala em divisão social do trabalho é um autor chamado Émile Durkheim, ou Émile Durkheim. Émile Durkheim, francês. É o Émile Durkheim. O Durkheim fala o seguinte: o que une os indivíduos, atenção, o que une os indivíduos na divisão social do trabalho é a solidariedade. Eu falei isso numa aula anterior, mas não é uma solidariedade de benevolência, de pegar um cobertor, dar para a pessoa, não, mas uma solidariedade de coesão social, devagar e com calma. Divisão social do trabalho, na visão de Durkheim, se dá mediante a solidariedade, que busca a coesão social. Para Durkheim, existem dois tipos de solidariedade. Solidariedade mecânica, que é encontrada nas sociedades pré-industriais, tá? Que são grupos indígenas, hordas, tribos, não é grupos indígenas, é tribos, clãs e hordas. Ou seja, sociedades menos complexas. De novo e devagar. Solidariedade mecânica, onde existe menor complexidade, encontrado em tribos, hordas e clãs. Tá? Esse tipo de solidariedade, o que une os indivíduos, a coesão se dá por suas similaridades. Pegaram? Nesse tipo de solidariedade mecânica, o que une os indivíduos, a coesão se dá pelas similaridades. Por exemplo, eles acreditam na mesma coisa. Deus, para eles, Tupã. Tupã é o sol, tá? Ou outras entidades. Então, a similaridade une eles. Já o outro tipo de solidariedade, que Durkheim chama de solidariedade orgânica. Solidariedade orgânica. Encontrada nas sociedades pós-industriais, ou sociedades mais complexas. Diferente da outra, o que vai unir os indivíduos não são mais as similaridades, mas o contrário, as diferenças. Uai, professor, como é que a diferença une alguém? É porque Durkheim entende que nesse movimento, os indivíduos dependem uns dos outros. E mesmo sendo diferentes, eles dependem como um organismo vivo. Por isso que se chama orgânica, porque parece um organismo, um corpo. Precisa dos olhos para enxergar, precisa dos vasos sanguíneos para irrigar os olhos, oxigênio dos pulmões e assim sucessivamente. São diferentes, mas que se cooperam entre si. Por exemplo, numa sociedade industrial, para abastecer seu carro, precisa alguém que extrai o petróleo, alguém que coloca esse petróleo e seja refinado numa refinaria, se refinaria depois coloca nos caminhões-pipa, depois coloca, aí o motorista dirige, depois o motorista leva para os postos, depois que chega nos postos, vai para a bomba, depois da bomba tem o rapaz do posto de gasolina, ou a moça do posto de gasolina, e é aí que abastece seu carro. Então veja que são várias pessoas, mas diferentes, mas que vão fazer que ocorra esse sistema harmonioso, tá? Então, solidariedade orgânica parece um organismo. Isso está dentro da cooperação, tá, gente? Também pode ocorrer um processo social de interação chamado competição, onde existe uma disputa, o próprio nome já diz, tá? Então, os indivíduos, o que motiva eles é tentar galgar espaços, tá? E aí é importante a gente falar que nesse processo de capitalismo de gente, a gente é incutido uma ideia
de que não há espaço para todos. Então, olha, não tem espaço para todo mundo. Então, só os melhores é que vão conseguir alcançar esse espaço. Porém, o que a gente também tem que saber é que nem todos partem do mesmo lugar. Tá? Então, as condições materiais para sair não são iguais. Ponto. Entender até aqui, pessoal, esses dois elementos, a cooperação e a competição, entenderam? Fala alguém aí, para eu saber que eu não estou sozinho, enquanto eu ponho água na garganta aqui. Eu estou vendo joinha aí, professor. Valeu, 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 valeu. Vamos lá, Clarinda, vamos lá. Existe também um outro processo social chamado conflito, tá? Que não é a competição. São tensões sociais. Anota aí, quem estiver anotando, tá, gente? Vai ser muito bom. Ainda dentro do Durkheim, e olha que eu estou pegando o Durkheim para explicar, ele diz que existe um momento que a sociedade ela entra em colapso. Esse colapso, e veja que ele está falando que a sociedade é como se fosse um estado, um organismo. E esse estado que ele chama de patológico, ele dá o nome de anomia social. Atenção, anota esse nome. Anomia social. Então, esse processo de anomia social, que é um estado patológico, estado doente da sociedade, as regras sociais, elas não são suficientes para cobrir os processos de interação. Professor Sérgio Roberto, eu não entendi nada. Você vai entender. Calma. Come on, please. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, por exemplo, no estado normal, em que a sociedade está normal, está tudo certinho, quando tem uma fila de banco, uma fila para pagar alguma coisa, existe um caixa preferencial. Então, o que acontece? Chega uma senhora grávida, o que nós fazemos? A regra social é dar preferência a essa senhora. Ou então, com alguém, uma criança no colo, o idoso, alguém que tenha problemas, esteja doente. Então, a sociedade está normal, então passa-se à frente essas pessoas. Numa sociedade colapsada, numa sociedade onde as regras sociais elas não estão bem estabelecidas, e pode acontecer por várias situações, por exemplo, um terremoto, uma guerra. Você tem, por exemplo, a distribuição de alimentos. As pessoas não vão dar fila preferencial. A hora que chegar alguém lá, as pessoas vão todo mundo tentar pegar o seu alimento. Então, esse processo se caracteriza como anomia social e se enquadra perfeitamente dentro dessas tensões sociais. Tá? A sociedade está colapsando. Então, é um exemplo que a gente pode dar para esses processos sociais. Outro aspecto é acomodação, quando, né, há um controle sem mudança nas atitudes da sociedade. Então, as coisas vão... Aquela velha frase, está acomodando, as coisas estão começando a ficarem mais tranquilas. É um amoldamento, tá, gente? Então, primeiro, pode ocorrer uma cooperação, pode haver competição, pode haver um conflito, mas também pode haver essa acomodação, tá? E, por fim, um processo de assimilar, né? Absorver, né? E você fazer um processo também de aculturação. O que é aculturar? Isso está muito ligado à antropologia. O que é aculturar? Quando os primeiros jesuítas chegaram aqui, os autóctones, o professor adora falar nome difícil, né? Os autóctones, ou seja, os nativos, tinham seus costumes, as suas orações, os seus ritos, as suas crenças. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles sobreporam as suas culturas sobre a dos indígenas e obrigaram que os indígenas fossem aculturados, ou seja, eles tiveram que negar a sua cultura e absorver, né, aquela cultura do colonizador. Tiveram que vestir roupa, tiveram que fazer orações do catolicismo. Então, isso é um processo de assimilação. Lembrando que nem sempre é um processo pacificado. Pode ser um processo violento, tá? Esse processo de aculturação. E aí nós vamos mais para frente um pouquinho.
Nesse aspecto, a gente tem alguns elementos que são o status, o papel e a estratificação. O que é o status? Quando a gente fala assim, fulano tem um status social muito bom. Nós estamos falando da posição social que aquele indivíduo, aquela pessoa ocupa na sociedade, que pode ser um status social de riqueza, de controle, tá? Então, o status, ele caracteriza-se pela posição social na pirâmide que a pessoa se coloca, tá? Papel, ela está ligada à funcionalidade, aquilo que ela desempenha, tá? Que ela pode ser algo formal ou informal. O papel do professor, ensinar. O papel do médico, curar. O papel do psicólogo, entender as questões cognitivas e psicológicas. Então, é a funcionalidade do indivíduo dentro da sociedade. Estratificação. O professor falou um pouco na explicação dos slides atrás, lembrando uma pirâmide. Então, a estratificação, ela se dá mediante as posições. E aí, ela tem muita questão ligada à hierarquia, poder e privilégio. E aí eu falei, como exemplo, a questão da pirâmide. Eu nem usei o Brasil, mas poderia ser o Brasil, mas eu usei como exemplo a Índia, onde tem a pirâmide por sistema de castas, onde tem os brahmas, os dramas, os ramas e os dalits, que é a parte da base da pirâmide, onde são considerados os intocáveis, né? No caso do Brasil, se a gente fosse falar, nós temos a elite, né? A elite. E, gente, presta atenção, por favor, vamos lá. Quando a gente fala em elite, não é a pessoa que tem uma casa boa, não é a pessoa que tem uma S10, não é a pessoa que tem 2 lotes, tem um apartamento, ou um juiz, ou um advogado, ou administrador que ganha um salário. Não, não é isso. Quando eu estou falando topo da pirâmide, eu estou falando de pessoas que ganham 100, 200 bilhões, bi. Nós estamos falando de um grupo que representa menos de 2% da população. Eu estou falando topo da pirâmide, tá? São pessoas bilionárias. Não é é bi, tá? Então, esse é o topo da pirâmide. Um pouco do meio, se a gente for dividir assim, nós temos os milionários, os ricos, que são pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro do que a classe média, mas não são bilionários, são milionários. Patrimônios de 300, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, são pessoas ricas, mas não são bilionários, tá? No meio da pirâmide, a gente tem o que nós chamamos de classe média trabalhadora. O que é a classe média? A classe média, em tese, é a classe assalariada, que tem um salário acima de 20 salários mínimos, 10 salários mínimos, tá? Então, esse é a parte média. São pessoas, podem ser advogados, médicos, funcionários públicos, tá? Empreendedores. Essa é a classe média. Ela não é rica, tá? E a base da pirâmide é o que nós somos chamados a população pobre, que é a que muitas vezes não tem emprego, muitas vezes vive de um salário mínimo, tá? Muitas vezes vive de programas sociais. Então, essa é a base da pirâmide social no Brasil. E ela é grande, tá, gente? A base da pirâmide ela é grande. E ela se configura por questões econômicas, políticas e sociais. Aí é que entra o curso de vocês, que é o curso de administração pública. Por quê? Porque vocês vão fazer um diagnóstico sobre essa estrutura e quais as políticas públicas podem ser trabalhadas com essas populações, tá? Seja ela questão étnica, seja questão racial, seja questão de gênero, seja um extrato de questão econômica, tá? Então, é isso que vocês vão diagnosticar. E aí, nesse processo, a gente tem que ter alguns elementos, entre os quais a gente pode falar o seguinte, olha só, existem algumas ações, alguns elementos que circundam a interação social, entre os quais a gente pode falar em poder, que é a capacidade de modificar comportamentos. Gente, não incutam na cabeça de vocês que poder é só financeiro, é também financeiro,
tá? Mas ele não é exclusivamente financeiro. Pode ser o poder de influenciar outras pessoas. Um líder religioso, tá? Um líder político. Tá? Então, tudo isso é forma de capilaridade do poder. Tem um autor chamado Michel Foucault. Tá? Quem lá na frente for fazer um TCC e quiser trabalhar com Foucault, eu sou um estudioso de Foucault, já me coloco à disposição para contribuir no trabalho. Foucault fala o seguinte, que o poder, ele capilariza, a palavra é essa mesmo, capilariza na sociedade, é internalizado nos indivíduos e molda os sujeitos, docilizando os mesmos. O que ele está falando, em outras palavras? Que o poder, ele passa na sociedade, a gente absorve e a gente é transformado a partir daí, se tornando uma determinada massa moldada, docilizada para fazer o que quer. Que a sociedade, as instituições, né, ele chama de instituições disciplinares. Né? Então, isso é muito trabalhado pelo Foucault. Então, ele vai falar principalmente dos manicômios, conventos, prisões, fábricas e quartéis, que são instituições disciplinadoras e de poder. Mas depois a gente pode falar mais um pouco disso. Outro grupo, outro aspecto que também trabalha é a própria família, como já falei, que ela tem valores, normas e costumes. Outros aspectos é essa questão de pequenos grupos que se reúnem, tá? E que eles podem dar uma conotação de solidariedade. Eu já falei muito hoje sobre solidariedade, principalmente sobre o viés de Foucault. A escola, eu falei também que a escola, ela traz regras coletivas e burocráticas. Burocracia, atenção, eu vou falar numa próxima aula, mas burocracia, ela está vinculada à ideia de Max Weber. Tá? Quem quiser anotar, burocracia está vinculado à ideia de Max Weber. Burocracia é uma forma de dominação racional legal. Repito, burocracia é uma forma de dominação racional e legal, tá? Legal não é de legal, de gente boa, é legal de legalidade, de leis, de normas. E ela se caracteriza por ser hierárquica e, ao mesmo tempo, por trazer normas bem estabelecidas e sendo impessoal. Depois nós vamos ver sobre burocracia mais para frente. E aí a gente tem essa ideia de grupos e status de referência. Tá? E aí lembre-se que é o desenho que eu fiz da pirâmide. Nesses aspectos, a gente tem que entender o seguinte, existem conexões nisso que a gente trabalhou ao longo dessa aula, está trabalhando, que tem impacto direto na relação de bem-estar social dos indivíduos. Entre eles, a gente pode falar da própria questão da saúde, da educação, segurança pública, da questão da moradia, tá? Tudo isso pode ou não impactar as interações sociais, tá? O indivíduo sem moradia está mais suscetível a desenvolver problemas de saúde. O indivíduo, né, um exemplo aqui que ele coloca, que está sendo vítima ou está sendo afligido pelo alcoolismo ou pelo tabagismo, vão desenvolver problemas de saúde. E aí vai impactar o sistema de saúde, porque o sistema de saúde, ele é construído no nosso país, o Sistema Único de Saúde, para atender toda a população de forma gratuita. Porém, se ele estiver com muitas demandas, ele pode deixar de atender um indivíduo que, por exemplo, acabou de sofrer um acidente, porque está atendendo um outro indivíduo que poderia ter sido atendido numa saúde primária, tá, gente? Então, existe uma conexão, que é o que eu estou acabando de falar, para reduzir os riscos. Então, quanto mais se tratar a questão primária, as causas, vai evitar que haja um inchaço dentro dessas relações. E aí, gente, a gente tem hoje essas questões da própria questão das relações virtuais, das relações nas conexões digitalizadas, né? Tem um autor chamado Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade líquida. Ele fala que nós temos hoje
as relações elas são muito efêmeras, ou seja, transitórias. Então, essas relações, hoje, por exemplo, a gente consegue ver as pessoas, elas não sentam no barzinho para conversar. Ela vai lá e dá um match no Tinder. Ela vai lá e põe um coraçãozinho no Instagram e depois começa a curtir e começa a conversar. Elas passam a viver a virtualização das relações e, ao mesmo tempo, impactam a relação do real. E, às vezes, há frustrações, tá, gente? Então, isso é uma questão que a nossa sociedade... E aí nós estamos... Professor, o que tudo isso tem a ver com a aula? Interação social, indivíduo e sociedade. Nós vivemos indivíduos que estão interagindo pelos meios virtuais. Então, é muito mais fácil as pessoas construírem uma imagem no virtual e não ser aquilo. Aí você vai encontrar, ele coloca lá, eu tenho 1,80 m, aí bota uma foto, e não sei o quê, quando você vai ver, a pessoa tem 1,50 m. E tá tudo bem ela ter 1,50 m. O problema está em que ela mentiu. Né? Ela diz que ela tem, sei lá, uma determinada configuração, aí você vai ver é outra. Ela diz que tem um avião, aí ela chega lá de bicicleta. Tá tudo bem ela ter uma bicicleta, só que ela disse que tinha um avião. Né? E aí muitas pessoas, só para completar esse raciocínio, são vítimas de golpes, né? Porque criam uma expectativa. Bom, e aí a gente vai chegando a alguns elementos finais, que é a sociedade, ela vive encarcerada nesse processo, né? E aí nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Né? O que significa? Eu enxergo um pouco de mim no outro e o outro enxerga um pouco dele em mim. Isso é uma construção, mas é uma construção contemporânea. Agora, ela tem que quebrar algumas barreiras, entre as quais a gente diz desse distanciamento, né? Seja um distanciamento virtual, seja um distanciamento social, seja um distanciamento de perspectivas e preconceitos. Né? A interação ela tem que se construir pontes e não muros. Hoje a gente constrói muitos muros e poucas pontes. Né? E aí, já chegando no final da aula, né, a gente vai ver que é o seguinte, a vida social é o que regula o comportamento humano. Tá? Não tem um indivíduo que não seja regulado por essas relações que ele interage, né? E essas relações de interação, elas se dão pelas instituições sociais, como eu falei, escola, família, religião, trabalho, tá? Todas essas estruturas. Ou a própria questão da economia, religião, a política, tá? Os agrupamentos, e isso vai moldar, trazendo tudo isso que a gente falou até esse momento para a aula de vocês, é o que vocês vão perceber dentro de um processo de administração pública, seja uma administração pública de prestação de serviços para a educação, seja uma prestação de serviços de saúde, de segurança pública, seja administração macroeconômica, tá? Então, tudo isso está envolto. E aí, a gente fecha esse slide, né? Acabou aqui. Ah, não, tem umas reflexões aí. Vamos lá, vamos fazer umas reflexões aqui, antes de terminar a aula. O que faz alguém sentir-se rico ou pobre? Alto ou baixo? Fica a pergunta para vocês, dentro da aula que a gente trouxe hoje. O que faz a pessoa sentir isso? Outra pergunta. Como as redes sociais interferem na socialização? Vocês acham que interfere? Vocês acham que não interfere? Que está tudo bem? Outra pergunta. De que forma as instituições públicas participam da socialização? As instituições públicas participam ou não? Olha o Foucault aqui, gente! Última pergunta. Como as relações interpessoais no trabalho afetam no desempenho? Olha que coisa legal. Será que as relações interpessoais... E aí agora eu vou pegar alguns aspectos, né, de problemas. O alcoolismo afeta o trabalho? O tabagismo afeta o trabalho? O extremismo? O preconceito? Será que essas coisas afetam? Vamos parar para refletir um pouquinho? E aí, gente, a gente fecha esse slide aqui e volta para a nossa aula de hoje, interromper as nossas explicações.
E aí, o que vocês acharam? Gostaram? O que vocês acharam? Entenderam? Andresa tá aí, José tá com a câmera ligada. Andresa, entendeu tudinho? Só uma... Vocês estão me ouvindo? Não sei se está com muito ruído. Tá, beleza, né? Só uma colocação que o senhor falou aí da questão da interação social, sobre a questão da interferência, né? Que ela interfere no nosso ambiente. Acredito que até certo ponto, a partir do momento que você começa a ter hábitos que você não tinha, que esses hábitos são prejudiciais, aí sim ela está interferindo de forma negativa. Mas a gente também não pode observar só dessa forma, né? A gente também tem que a tecnologia, as redes sociais, elas podem ser benéficas também. Às vezes você pode usar a tecnologia para algo que possa ajudar no seu dia a dia, ajudar no seu trabalho, ajudar na sua própria interação social com outras pessoas. Então, assim, nós, como usuários, devemos saber lidar. Pena que nem todos conseguem lidar tão bem assim, mas a ideia eu acredito que seja essa. Como eu uso, como eu interajo, como eu me coloco à frente dessa questão da interação social através das mídias. Perfeito, Andresa, é isso mesmo. Quer fazer mais alguma ponderação? Concluir o seu raciocínio? Não? É isso mesmo, mano. É aquela história, guardando a devida proporção, sabe aquele rótulozinho que está lá na bebida e fala assim, beba com moderação? Sabe aquele que está lá na cervejinha, está lá naquele... Não é que beber vai destruir sua vida, mas você tem que saber moderar. É isso mesmo. Por isso que o professor começou a aula dizendo o seguinte, o que o professor começou falando? Olha, o meio interfere no indivíduo, mas o meio não define o indivíduo. Foi a primeira coisa que o professor Sérgio Roberto falou hoje. Ele falou assim, olha, o meio ele não é determinante, mas ele é importante. O mesmo se adequa em tudo isso. E o que a Andresa falou com muita propriedade. Então, a tecnologia não é que ela é ruim, só que a gente tem que saber usá-la. A gente não pode ficar só na... Porque tem gente também que fica só na internet, 24 horas, e não vai mais interagir com ninguém, não conversa mais com ninguém, só consegue no computador. Mas é isso. Obrigado, Andresa. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Pessoal, assim, eu acho que a interação, e principalmente no trabalho, eu acho que ela tem uma influência muito grande, entendeu? Primeiro na família, né? A família é a base de tudo, né? Você começa a interagir na sua família, você vai, né? Você vai para a escola e possivelmente no trabalho. Então, eu acredito que essas três relações aí, elas são muito importantes, porque a gente vai se moldando, né? Vai ter ambientes que a gente vai dar mais certo, vai ter ambientes que a gente não vai estar, vai ter atritos, vai ter conflitos. Então, acho que é importante a gente saber estar, né, em todos esses locais e interagir de forma que a gente possa crescer, né? Não adianta nada a gente estar em grupos ou em organizações que ninguém tem objetivo a nada. Então, a gente precisa estar num ambiente que seja um ambiente favorável, né? Que ajude você a crescer. Pode ser ele qual for, mas que tenha esse objetivo. A não ser, eu acho que não faz sentido, né? Perfeito, José. Muito obrigado. É isso mesmo. Então, é isso que nós estamos falando hoje na aula. Então, a gente tem que ser muito moderador. Não é moderado, é moderador. Moderador é aquele que consegue analisar as circunstâncias e trabalhar melhor com elas, né? Então, isso que o José falou é importante, está dentro daquilo também que o professor colocou hoje. Nós temos que construir pontes para interagir, e não muros. Quando a gente constrói muro, fica um de um lado, outro do outro, ninguém escuta o outro, né? Mas é muito importante sua fala, José. Muito obrigado pela contribuição. Quem mais, gente? Tem mais alguém? Não? Então, pessoal, britanicamente, olha, ainda, a aula começou 7h31. Professor, estou sentindo falta das suas aulas gravadas nas rotas. Elas eram muito importantes.
Na verdade, tem uma aula já gravada lá, essa agora que está sendo síncrona, a próxima será assíncrona, será gravada, né? E a outra gravada, e depois mais uma que será a 7ª aula, que ela vai ser síncrona. E aí depois uma outra aula que o fórum já está aberto. Está aberto, o fórum está aberto. Quem não conseguiu abrir aí, dá uma olhada depois, mas está aberto já, dá uma olhada lá. É uma pergunta, o fórum está aberto lá, tá? Aí é uma pergunta, tá? Que ele vai estar... não consegui abrir também. Hoje à tarde não estava. Glauciane, depois você consegue dar uma olhada nesse fórum, porque eu deixei ele lá na rota. Ele tá bom. Sim, professor, um aluno, inclusive o aluno falou comigo mais cedo, mas eu estava na rua e não consegui verificar. Mas eu vou olhar daqui a pouco e dou um retorno para eles lá no grupo. Tá. De toda forma, gente, eu vou dar uma olhada depois, e aí entra dentro daquela mesma circunstância que eu falei para vocês. Tá todo mundo dizendo aqui que não conseguiu. Depois eu vou dar uma olhada nisso daí, tá? Vamos ver aqui, já estou aberta, qualquer coisa eu já aviso. E aí, ao mesmo tempo, eu vou abrir as atividades. Lembra que eu falei que eu vou abrir as atividades até a semana que vem? Eu já dou uma olhada nesse fórum, se o tempo dele não está abrindo, eu não sei o que é, porque eu coloquei ele lá na rota, uma pergunta. Né? Ele é uma pergunta que está lá. É para ele estar lá. Vou ver aqui. Eu só queria reforçar que eu estou achando a participação dos alunos baixa. Como são muitos alunos para citar, mas eu vou citar pelo menos os fóruns que tem menor participação, né? Por exemplo, Araguaína, tem muitos alunos pendentes ainda. Araguatins também, então o pessoal de Araguatins, avisar os colegas, por favor, apoio de vocês. Já falei com o tutor presencial, mas reforço aqui na aula, tá? Aí, ó, alguém, Diná, disse que o fórum está aberto. Aí, ó. Dina ou Diná, o fórum está aberto. Eu abri. Aí, disse que abriu. A Diná disse que abriu o fórum. Qual é o aluno que falou que não está aberto? Qual é o polo? Eu não sei. Andressa, você conseguiu abrir o fórum? Você conseguiu abrir o fórum, Andressa? Qual é o polo da Alcide que falou? Pode falar, Andressa. Professor, eu estou vendo agora também, junto com vocês. Eu vou verificar aqui e dou um retorno, se eu conseguir abrir. A Help disse que conseguia. Alguém, Marcos, disse que conseguiu. Eu acho que ele está falando, é o Educa que está fora do ar à tarde. Pode ser que o Educa devia estar com problema, gente. Bom. O meu não está, de olhar. Clara Campos Paraíso. Clarinda, deu certo, Clarinda? Não, professor, acabei de olhar aqui. Não está. Não está abrindo? Não, talvez seja do campus, né, do Polo Paraíso. Professor, entrando no Polo de Araguaína aqui, parece que está... Eu entrei na visão aluno, não consegui entrar para a discussão também, não. Vou verificar. Mas depois vocês abrem. Tudo certo. Tá, depois eu vou dar uma olhada amanhã. Hoje eu não consigo olhar, não, mas amanhã eu olho esses fóruns. Fiquem tranquilos, e aí eu dou mais um tempinho para vocês responderem. Eu dei um tempo a mais. Gente, vamos parar a gravação agora. Quero agradecer a cada um que esteve aqui. A chamada, aí vai estar aí, tá? Eu vou parar a gravação. Obrigado, muito obrigado. Vou colocar essa aula depois lá na rota, tá, gente? Eu vou reabrir a aula, sim. Eu vou reabrir amanhã. Repetindo, irei reabrir todas as atividades, da 1 até a atividade agora, que é o fórum, até a outra semana, tá bom, gente? Então, vou parar a gravação, quero agradecer mais uma vez, fiquem bem e muito obrigado àqueles que participaram. E vamos chamar os colegas, depois chega lá na prova, não sabe o que está fazendo, tá bom? Obrigado.